Às vezes, os objetos mais banais são os que contam as histórias mais incríveis. O que é que um simples envelope, já amarelado pelo tempo, nos pode dizer sobre a forma como se comprava, se vendia e como as pessoas se ligavam umas às outras muito antes sequer de sonharmos com a internet? Bem, a resposta, como vamos descobrir, está toda escondida nos pormenores deste pedaço de papel. E o nosso objeto de análise é este mesmo, um envelope comercial enviado do Porto lá para o final da década de 80. Olhando assim, parece uma coisa simples, não é? Mas na verdade, isto é uma autêntica cápsula do tempo. É um portal para uma era em que o carrinho de compras chegava pelo correio. Parece só correio antigo, certo? Mas, e se olharmos com mais atenção? Este envelope revela todo um sistema de comércio, de marketing, de logística. Por isso, vamos lá desconstruí-lo peça por peça para percebermos exatamente como é que tudo isto funcionava. Ok, então antes de começarmos a decifrar as marcas e os carimbos no envelope, é preciso perceber o contexto. Quem é que o enviou e para quem? E isto leva-nos direitinhos ao mundo fascinante dos clubes de colecionadores dos anos 80. Vamos tentar imaginar. Anos 70, anos 80 em Portugal. Não havia redes sociais para descobrir novos hobbies, pois não? Havia o carteiro. E clubes como o Clube Filatélico Hyper do Porto eram, no fundo, os curadores de conteúdo da época. Eles enviavam pacotes de selos a colecionadores por todo o país e assim mantinham a chama do hobby bem acesa. E se este modelo de negócio parece familiar, é porque os clubes de selos dos anos 80 eram, na sua essência, os avós das caixas de subscrição que tanta gente conhece hoje em dia. A tecnologia mudou, claro, os produtos são outros, mas a ideia central de receber uma seleção de produtos em casa, essa continua igualzinha. Muito bem, agora que já percebemos o quem e o porquê, está na hora de pegar na lupa. Vamos analisar este envelope como se fosse uma cena de um crime, decifrando cada carimbo, cada marca, para reconstruirmos a sua viagem. Olhem bem para isto. Cada marca que vemos aqui não está por acaso. Cada carimbo, cada número escrito à mão é uma peça de um puzzle logístico que nos conta a história da sua viagem e, mais importante ainda, do seu propósito comercial. O elemento que salta logo mais à vista é, sem dúvida, este triângulo laranja. Isto era o código visual para um serviço postal que era absolutamente essencial na altura, a cobrança contra reembolso. Basicamente, o que é que isto queria dizer? Que o carteiro funcionava como um terminal de pagamento ambulante. Ele só entregava a encomenda depois de receber o dinheiro. Simples. E se repararmos ainda melhor, vemos mais pormenores que reforçam a natureza oficial disto tudo. Temos carimbos dos CTT, um número de autorização datado de 1988 e até um número de controle interno, o 393. Isto não era um envio qualquer, era parte de um sistema comercial regulado e que podia ser rastreado. E este serviço, a cobrança contra reembolso, ou CCR, era o que tornava todo este modelo de negócio possível. Pensem bem. O vendedor enviava o produto com a certeza de que ia ser pago e o comprador só pagava quando o recebia fisicamente. Numa era sem MBWay, sem cartões de crédito online, eram os correios o intermediário de confiança que garantia a segurança para os dois lados. E quanto é que custava este pequeno tesouro de selos? Exatamente 628 escudos. Era este o valor que o carteiro tinha que cobrar à porta do destinatário. Este número torna toda a transação muito mais real, muito mais tangível, não é verdade? A história que o exterior do envelope conta já é fascinante, mas a verdadeira estratégia de negócio, essa estava escondida lá dentro. Vamos então abrir o envelope e analisar os documentos que nos revelam o pensamento por trás de toda esta operação. Reparem só nisto. O envelope que o cliente recebia aqui à esquerda é um espelho perfeito do talão interno da empresa à direita. É a mesma informação, o mesmo código visual, o mesmo valor. Isto demonstra uma organização impecável, um sistema onde nada, mesmo nada, era deixado ao acaso. Mas o conteúdo mais importante talvez nem fossem os selos. Era esta carta, dirigida pessoalmente ao assinante. Isto mostra que a empresa não via isto como uma simples transação. Via como uma relação. Isto não é uma fatura, é uma conversa. A estratégia da carta é brilhante. Primeiro, valida o cliente. A sua coleção está a crescer. Depois, mostra que a empresa o ouve. Sabemos que quer mais selos e mais depressa. A seguir, humaniza-se ao admitir uma limitação. O nosso processo manual é lento. E por fim, claro, apresenta a solução perfeita. Uma nova oferta para duplicar os envios, fidelizando ainda mais o colecionador. E esta frase da carta resume tudo na perfeição. Optámos por uma solução que pudesse satisfazer a todos, apesar de nos obrigar a adotar um sistema de envios completamente novo. Paremos para pensar nisto. A empresa estava disposta a mudar toda a sua logística interna, não para cortar custos, mas para manter um cliente satisfeito. Isto é foco no cliente em estado puro. Portanto, depois de desmontarmos este pequeno envelope, o que é que fica? Bem, mais do que papel antigo, ele é um testemunho silencioso de uma era de comércio que, hoje em dia, já desapareceu.
No fim de contas, a importância deste envelope é imensa. Ele é a prova física de que o e-commerce já existia muito antes da internet. É um lembrete do papel central que os correios tiveram na economia, de como a confiança e a lealdade eram construídas através de uma simples carta, e é um fragmento da história de um passatempo que marcou gerações em Portugal. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final. Numa era de e-mails que se apagam e de transações digitais que são completamente efêmeras, que objetos físicos dos nossos tempos vão sobreviver para contar a nossa história?